Apresentação do grupo. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Fernanda. E nós vamos apresentar o capítulo 9, tema da pesquisa. A metodologia para a prática da pesquisa consiste em um conjunto de técnicas e procedimentos com a finalidade de auxiliar o pesquisador a atingir os objetivos propostos. Ao iniciar uma pesquisa, deve-se optar por um tipo de pesquisa quanto à sua natureza, básica ou tecnológica, pelo tipo de objetivo, exploratório, explicativo ou descritivo, e depois escolher o tipo dos procedimentos a serem adotados. Neste momento, explicaremos como escolher o tema da pesquisa. A determinação do tema pode ser considerada a parte mais importante da fase de pesquisa, o que determinará o sucesso ou o insucesso de todo empreendimento. Para a obtenção de um tema para qualquer pesquisa, deve-se partir da seguinte sequência: identificar uma necessidade e logo depois definir um tema. A escolha ou determinação do tema implica a correta identificação da necessidade, o que irá gerar um problema a ser solucionado, pois uma identificação inadequada da demanda poderá resultar em uma pesquisa desnecessária ou em um novo produto com baixa taxa de adoção pelo consumidor. Ao identificar uma necessidade e definir um tema para a pesquisa, deve-se atentar pelos problemas a serem resolvidos, pois, numa pesquisa, deve-se apresentar soluções às necessidades. No diagrama abaixo, apresenta-se a necessidade de estar com fome e os problemas gerados. Esses problemas são o que comer e onde comer, podendo haver outros problemas. As soluções propostas para o que comer foram pão ou arroz com feijão ou até caviar. E a outra solução para o problema onde comer foram ir à cozinha ou ir ao bar ou ir ao restaurante. Meu nome é William, sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Foi me pedido para poder dar algumas dicas de como vocês podem procurar assuntos para os seus trabalhos de conclusão de curso. Então eu quero sugerir para vocês que, primeiro, olhem o currículo dos professores da área de ciência da computação ou de outras áreas que vocês têm interesse em atuar. No currículo desses professores vocês podem ver os trabalhos que eles publicaram, então simplesmente vendo o título do trabalho dá para vocês terem noção do que o trabalho do que se trata o trabalho. No currículo geralmente também tem os projetos de pesquisa que os professores já fizeram ou então estão fazendo ainda. E aí, se vocês tiverem interesse em aprofundar em algum desses assuntos, procure o professor, conversa com ele, bate um papo e vê se é possível vocês contribuírem com o trabalho do professor, desenvolvendo uma parte desse trabalho que pode servir como trabalho de TCC para vocês. Vocês podem também desenvolver TCCs não só como parte de um projeto de pesquisa, mas também como parte de projetos de extensão. Então vocês podem, por exemplo, procurar empresas, procurar problemas que algumas empresas podem ter para vocês proporem uma solução, propondo um sistema em software ou em hardware de software, e pegando um professor do DCC como orientador ou mesmo como co-orientador. Tá? Então fica aí essa dica aí, e qualquer coisa vocês podem procurar para eu dar mais dicas. Obrigado. Voltando ao estabelecimento do tema, é de suma importância que o pesquisador delimite corretamente o que adotará na pesquisa. Por exemplo, a partir de uma necessidade podem surgir diversos problemas e que podem apresentar diversas soluções. Ou seja, uma pesquisa deve estar devidamente delimitada para que seja possível o cumprimento de metas e que não gere prejuízos. Como delimitar o tema corretamente? É preciso estabelecer um critério para atender uma necessidade. Não há possibilidade de se obter todas as soluções possíveis, pois seria economicamente inviável.
Um dos maiores problemas relacionados é a carência de ideias, o que muitas vezes limita e bloqueia o pesquisador. Devido a isso, há diversas técnicas que podem ser usadas para a geração de ideias. Apresentaremos algumas ideias. Brainstorming. A técnica tem por princípio formar e estimular um grupo de pessoas a discutir determinado assunto para detectar problemas, produzindo ideias e soluções. Inversão. A técnica consiste em observar um problema de forma diferente. O procedimento refere-se a utilizar as ações de inverter posição ou inverter movimentos para obter outras ideias. Analogia. Baseia-se na observação de ambientes existentes, para que ocorra uma analogia com essas estruturas e, assim, gerando inúmeras possíveis soluções. Fantasia. Neste caso, espera-se que o pesquisador utilize a capacidade intuitiva ao máximo para que o pensamento abstrato produza ideias práticas e inovadoras. Sinergia. Consiste na associação de ideias de forma sistemática e forçada. Envolve duas aproximações básicas: a solução de problemas e a de tornar o estranho familiar e o familiar estranho. Utilizar artigos científicos e informações tecnológicas para constatar carências e possíveis inadequações de produtos e processos que possam gerar a necessidade de melhorias. Conversar com colegas de trabalho, escola ou faculdade, bem como futuros orientadores de pesquisa para obter ideias. Identificar necessidades no contexto local em sistemas produtivos que se situam na região ou município e nas relações negociais e mercadológicas que envolvem produtos e consumidores. E também obter ideias a partir do estudo das linhas de pesquisa dos diversos cursos de pós-graduação existentes. Como é que eu fiz o TCC? O meu professor, que era o José Luiz Medeiros, orientador, ele me propôs um trabalho que era para fazer um gerenciador de banco de dados de substâncias químicas. Eu já não estava gostando muito da área de química, mas gostava muito de computação na época. Então ele propôs eu fazer esse banco de dados, esse gerenciador de substâncias químicas, que guardava as propriedades de várias substâncias, dava para adicionar, retirar, dava para ordenar. Né? Então, foi um trabalho, né, da área de computação com química, né, que eu fiz na época, sob a orientação lá desse. E esse professor depois veio ser orientador no mestrado. Então, foi um trabalho que depois eu continuei com ele. Olá, meu nome é Luiz, sou aluno de mestrado do QIP-DCC. O meu tema de monografia foi sobre redes veiculares. Eu cheguei ao tema com a ajuda do professor Thales, que era orientador na época, e comecei a trabalhar com isso na minha iniciação científica. Ao concluir a minha iniciação, surgiu o tema que era rotear informações sobre redes veiculares. Daí emendei no mestrado sobre o mesmo tema, mas utilizando uma nova estrutura de dados para fazer a mesma operação. Atualmente, na minha dissertação, eu estou desenvolvendo pesquisas na área de sistema embarcado. Desenvolver um equipamento capaz de de fazer os agentes, que são a estrutura de dados, trafegar em redes veiculares. Observando um exemplo. Tema: otimizar as atividades comerciais entre empresas da região. Título: Mercado virtual para comércio eletrônico de empresa para empresa, voltado à indústria e ao comércio da região. Então, o tema expressa a ideia central da pesquisa, aquilo que irá identificar o objeto de estudo da pesquisa ou a intenção do autor. Um título é uma forma textual que deve expressar em poucas palavras aquilo que será realizado para resolver o problema originado a partir do tema. A partir das informações obtidas e dos esclarecimentos apresentados no capítulo 9, tema da pesquisa, podemos concluir que a escolha correta do tema é de grande peso para o sucesso da pesquisa. Para auxiliar na sua escolha, proporcionamos dicas desde como
ter uma ideia, como encontrar uma área para a pesquisa e, a partir daí, delimitar o tema. Obrigada pela atenção!